fez e está fazendo na minha vida, na vida da sua igreja, na vida de cada um de nós aqui. Ontem à noite a gente falou sobre o nosso tema, missões e questão de amor por Deus. Por que a gente ama a Deus? Ontem à noite ele respondeu. A gente ama Ele porque Ele, em primeiro lugar, nos amou. Esse amor foi uma decisão que Deus, na eternidade, tomou. Nós podemos ver as primeiras gravações sobre isso em Gênesis capítulo 3. E ver o progresso, como Ele fez isso. Finalmente, mostrando como, quando Ele enviou o próprio Filho, a segunda pessoa, aqui para a terra para morrer, pagar por nós. Salmo 40, uma profecia sobre isso, as palavras de Jesus. Hebreus 10 fala: tu preparaste o corpo para mim, eis-me aqui o Senhor para fazer a tua vontade. E quando a gente fala sobre missões, muitas vezes a gente, pregando a palavra de Deus, uma pessoa podia perguntar: pastor, estamos falando sobre missões ou está pregando a palavra de Deus? Sim. Não pode separar as duas coisas. Porque a pregação da palavra de Deus é algo que deve mostrar o nosso Deus e o algo dele em nossas vidas. Hoje à noite nós estamos com esse tema: como amar Deus. Como amar Deus. Mas enquanto nós estamos pregando hoje à noite, abrindo a palavra e orando, e meditando, e aplicando essa palavra na sua própria vida, reconhecendo que Deus é fiel no seu trabalho, na sua obra, e Ele está moldando cada um dos seus filhos na imagem de Jesus Cristo. Está fazendo isso com todos. Eu não tenho nenhuma dúvida que dessa igreja vai sair alguns missionários para um lugar ou outro. Mas não é só para eles, é para todos. O que o Senhor vai fazer comigo? Segunda coisa, e contemplar e meditar. Deus vai preparar você fielmente para o seu próximo passo de sua vida. Ele prepara. Dia após dia, para enfrentar os passos de amanhã. Orando e perguntando: como Deus está aplicando isso na minha vida? O que Deus tem? Eu estou pronto para aceitar tudo que Ele tem para mim, de boa vontade, como segunda pessoa de Deus, triunfo de Deus. Eis aqui o Senhor para fazer a tua vontade, sabendo tudo que isso significa. Humildade para nascer como homem, e finalmente morrendo na cruz por nós, e ressuscitando dentre os mortos. Ontem à noite eu falei sobre a minha salvação, como Deus tocou na minha vida para ser missionário. E eu acho um privilégio que hoje nós estamos com Rafaela aqui, Rafa, né? Marcou muito as nossas vidas, nossa vida em Aracati, quando apareceu lá de repente, né? Eu o privilégio de até hoje chamar ela filha, né? E vamos orar por ela. Passos na vida, como Deus trabalha. Chegamos no Brasil 5 de dezembro de 72, 2 horas da madrugada, 2h30 por aí, né? E que choque, saindo do frio de Michigan, e de repente está lá 2h30 da madrugada, sem vento, umidade dos 90% e o calor só uns 35. Belém para.
Antes de sair, tinha pessoas americanas que não falavam essas palavras porque não falavam português, né? Mas traduzindo da dinâmica é, viu, por que você vai daqui fim do mundo? Né? Cheguei em Belém, conversando com um brasileiro em inglês, e ele me ensinou a expressão, fim do mundo. Ele perguntou, viu, daqui vai para onde? São Paulo, Rio? Não, vou para Fortaleza. Fortaleza? É o fim do mundo? Naquela época, o resto do Brasil achava o Nordeste fim do mundo. Passou um ano estudando português, Fortaleza, e pessoas, professores de português, viu, vai para onde? Depois de terminar os estudos aqui, Juazeiro do Norte. O quê? É fim do mundo? Passou 4 anos aqui em Juazeiro, e Deus agindo em nossas vidas em outras maneiras, trocou para trabalhar com missões, fundação de igrejas em outro lugar. E o lugar que Deus escolheu foi Campos Salles. Falei com nossos vizinhos. Teodoro é ligado a eles. Perguntam, filho, vai para onde? Campos Salles. O quê? Estava chegando mais perto. No mundo, né? E lá trabalhando em Campos Salles, lugares como Aiuaba, Ixariú, Santo Domingos. Realmente, Ixariú é um fim de rua, né? Porque só vai lá para ir para lá. Não tem saído para outro canto, né? Tem que ir lá só para lá. Mas incrível como Deus fez cada um desses passos. A decisão para vir para o Brasil, a gente não tinha história. Deus colocou o Brasil em nossa frente, não tinha dúvidas de interpretar. Mas fazer o quê? Tinha paixão de trabalhar treinando líderes, seminários. Eu sabia sobre o seminário em Manaus e o seminário em São Paulo. Noite antes de entrar na missão, ou de enfrentar o que chama prova doutrinária diante dos pastores da missão, passou a noite numa casa junto com o missionário. E outra semana ia chegar aqui no Brasil pela primeira vez, Bill Small. E ele ia se ensinar no seminário em Manaus. E eu falando sobre o meu desejo, ele viu, olha, toma cuidado. Eu quero que você chegue lá em Manaus. Mas quando você vai lá na igreja amanhã e enfrentar outros missionários, vai encontrar os missionários do Nordeste do Brasil e vai pressionar você para ir para o Juazeiro do Norte. Não aceito. O que tem lá? Tem um seminário. Tem um seminário? Não sabia. Não, mas você não vai gostar. É muito quente e seco. Seco? Cada coisa negativa para ele e para mim, bem positivo. No outro dia eu procurei esse pessoal. O resto é história. Chegamos aqui para treinar líderes. Trabalhando no seminário durante os primeiros anos. E depois Deus botou a gente para Souza Paraíba, passou anos, fui missionário em Volta e Bordo, depois 12 anos em Campos Salles. Privilégio. Como Deus colocou pessoas em nossas vidas e marcou cada um desses passos. Por que tomar decisão para ir para tal lugar? Pessoas que Deus colocou em nossas vidas. A igreja é construída de pessoas transformadas. Igrejas locais, como essa aqui, trabalham e precisa um ao outro. Deus que chama. E às vezes chega pessoas na sua igreja e você, porém ele está em nossa igreja. Claro que você não fala isso, né? Alguns falaram.
pode ser que falou sobre você. Né? Porque a gente, nós somos diferentes. Cada um de nós é diferente. Mas, quando chegou aquele dia de aceitar Jesus como Salvador, mudou o seu DNA. Você tornou filho de Deus. E esse pessoal é seu irmão. Como nós vamos amar a Deus? Aquele que ama a Deus, ama também seus irmãos. Começa por aí, amando seus irmãos. Você está na vida do seu irmão por ele, e ele está na sua vida por seu bem. Quem disse? Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, aquele que é chamado segundo o seu propósito. Ele está agindo e usando os eventos da sua vida e as pessoas da sua vida para transformar a sua vida em conformidade à imagem de Jesus Cristo, para declarar para o mundo quem é nosso Deus, para demonstrar para o mundo perdido que Deus é realmente um Deus de amor, que ama e quer ver a nossa transformação. Ele está nos santificando, Ele entende nossa situação e está agindo em nossa santificação pelo Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, Pedro pode nos ajudar bastante nisso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, Pedro falando para esse povo, forasteiros, longe de casa, tudo diferente, a cultura mudou, o jeito mudou, o governo mudou, o trabalho mudou, mas Deus estava lá com eles, e mandando esse carro para eles, e dando instrução, como eles podem agir. Versículo 13, ele disse assim: como filhos, vamos começar com o versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sábio e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Deus está agindo em nossas vidas e nós devemos responder agindo com sabedoria, ser espertos e prontos para ver a aula que Deus está nos dando, moldando a gente. E como nós vamos fazer isso? Em primeiro lugar, com filhos obedientes, filhos que obedecem a Ele. O próprio versículo diz assim: como filhos de obediência, não os moldeis as paixões que anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo que é santo aquele que os chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ele está nos moldando a imagem de Cristo. Se Ele é santo, é para a gente ser santos, separados a Ele. O crente tem 3 inimigos. Tem o inimigo do mundo, que está atraindo, procurando controlar a sua natureza pelas coisas ao nosso redor, que está dizendo: me ama. E a palavra de Deus não ama o mundo, nem as coisas que ama o mundo. Esse inimigo, ele quer seu amor, ser lealdade, mas não ama. A carne, grande inimigo. E tem mais escrito sobre isso, como combater as obras da carne, aquele por dentro. Nós devemos morrer em relação da carne. Nossa carne está perigo, né? Está querendo controlar a sua vida em coisas que todos nós estamos enfrentando diariamente. E nossa cultura aqui brasileira, a sensualidade, a coisa carnal é muito forte. E nós devemos aprender a agir com Cristo, com a espiritualidade, agindo para agradar a Deus. Em terceiro
viemos casar em 29 de julho de 67, e já vai completar os 50 por completo, né? Mas um dos presentes para a gente foi um jogo de louça. Eu falo louça porque não tem outro nome, mas em realidade foi plástico mesmo. O uso de macarronada, faca, então manchado, lavava, mas ficava, né? Mas tempo depois consegui um dinheirozinho, comecei a comprar, comprei para Dodge um jogo de louça, milhão, né? E ela só usava nos domingos ou quando chegou alguém especial. E deu o nome louça santa, porque foi separada para alguma coisa especial, né? Então, você é crente, filho de Deus, os olhos de Deus santos, separados a Ele, e na prática nós devemos cada vez mais ser santos a Ele. Irmãos, você pensa, não, o pastor não tem dificuldade. Isso mudou o nosso jeito de sair para os Estados Unidos, dois anos, em vez de um ano e 5, e passamos poucos meses lá. 3 dessas viagens, durante 6 anos, que foi lá para os Estados Unidos, passamos 3, 4 meses e voltou. Que choque! Chegamos e veio cada vez 3 casais, pastores, que muitos de vocês conhecem. E houve pecado grave. Alguns casos destruíram até o casamento. Tem que tomar cuidado. Vem o plano de Deus na sua vida. Não para quando você atinge 60. Nem quando você chega a 70, o resto da sua vida aqui, lutando, procurando servir a Ele, como filhos de obediência, obedecer a Ele, cada vez ser santos, porque Ele é santo. Olha para os nossos pastores, nossos missionários, entrando com tudo diferente. Tem que seguir a Deus, a cultura bíblica. Versículos 17 a 21. Filhos respeitosos. Ora, se invocais com o Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem marca, do sangue de Cristo. Conhece com efeito, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Portai-vos com temor durante a nossa peregrinação, filhos respeitosos, respeitando aquilo que Ele fez por nós. Deus nos deu o próprio Filho, morreu por nós. E quando a gente procura a nossa própria vontade, estamos pisando em cima do sangue de Cristo, desrespeitando tudo que Ele fez por nós. Irmãos, eu gosto muito de montanha russa. Quem aqui já andou montanha russa? Quem já andou daqueles grandão de montanha russa? Uma vez, voltando para os Estados Unidos, a minha filha, grávida, para a segunda filha, filho, ela comprou
50 pessoas num carrinho só. Arrancada, Fórmula 1 não tem nada, né? Porque pelo sistema de ímãs, então você senta lá e de repente vai subindo até que falta energia, o parafuso subindo a reta assim. Para. E todo o ritmo volta, fazendo de volta tudo que fez. Gostoso! Eu senti um pouquinho, né? E eu estava olhando o meu Rogério, sabia que ele também estava sentindo paz. Ei, Cris, tudo bem? Gostou? Gostei. Ah, legal, vamos para outro. Sim, senhor. Vamos para as 7 aquele dia. Chegamos em casa, eu peguei o sofá e ele foi para cá. Passa mais uns horas dormindo, né? Recuperando. Mas cada um daqueles dá um medo, mesmo assim, grande. Especialmente aqueles antigos que se subiram. E de repente você chega naquele ponto e desce, parece que é assim, né? E dá um frio, um medo, um temor, né? Mas você confia, né? A vida cristã é como um impulso. É gostoso. Mas às vezes é um trem grande. Chega a um ponto que você não sabe o que vai ter amanhã. Mas não, eu sei que está segurando as suas rodas. É Deus. Pode confiar. Outra coisa que criou temor, que ensinou sobre temor, foi meu pai. Meu pai foi um bom pai, fantástico. Tinha os problemas dele, mas sempre amava a gente. Mas disciplinado. Ele usou o seu símbolo. Ele foi o segundo de 4 homens. E ele, quando chegou a hora para disciplinar, segura as suas canelas. E ele tira o cinto do meio e já. Não sei que doeu mais. A lavada, né? Chorar. E quando chora em público e outras coisas a gente não agindo como devia, vai, viu? Pega a bafigela e vai. Sim, senhor. Temor. Qualquer outra pessoa fazendo isso não ia ter a mesma coisa. Porque ele amava o Pai. Sabia que ele amava a gente, ele enviou para a gente. Podia contar mais histórias sobre o filho do meu pai, mas vai faltar tempo, né? Vamos confiar nele, em Deus. Aprender o temor de Deus, respeitando Ele e tudo que Ele fez por nós e tudo que a gente faz. Não somente filhos amados, obedientes, filhos escritores, mas também filhos amorosos ou filhos carinhosos. Versículos 22 a 25. Tendo purificado vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Esforços regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Pois toda carne é como a erva, em toda a sua glória, como a flor da erva, seca-se a erva, e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que nos foi evangelizada. Pela essa palavra, chegamos a conhecer Deus, a boa notícia de salvação, como Jesus Cristo morreu e pagou o preço de todos os nossos pecados, do passado e do futuro, e tudo pagou. Ressuscitou dele dos mortos.
E nós devemos amar Ele de coração, tudo. E como expressar isso? Nenhum de vocês tem visto Deus. Barnabé, quando chegou em Antioquia, a palavra de Deus diz que ele chegou a ver a glória, a graça de Deus. Chegou a ver a graça de Deus. Como? Vidas transformadas. É assim que nós podemos amar a Deus, amando o seu próprio irmão. Você está vendo seu irmão, não está vendo Deus. Mas você está agindo com filhos de Deus, sabendo que Ele está transformando essas pessoas, usando eles na sua vida e vocês na vida deles. Nós devemos agir com esse carinho, sendo filhos amorosos, filhos de Deus, amando seu próprio irmão em Cristo. Falei que eu sou o segundo de 4 homens. Dizem que o segundo é o mais perigoso. Quando, com adultos, chegamos na casa dos meus pais e contando histórias antigas, todos eles gostavam de contar como chegamos a sobreviver e ter um dia com o nosso irmão. Mas graças a Deus, tinha horas que eu e meu irmão mais velho brigavam. Mas a gente nunca deixou alguém brigar conosco. E não podia irmãos. Tem horas que somos diferentes. Tem que ser honesto, direto, amoroso com seu irmão. Barnabé e Saulo. Barnabé, chegando a ver os irmãos com necessidade, vendeu o terreno e deu para ajudar seus irmãos, a igreja em Jerusalém. Mais tarde, chegou notícia, aquele radical, Saulo, cometeu. Os discípulos, todos com medo, dúvida, será? Esse que perseguiu, esse que fez tudo isso, é possível? Barnabé confiou. Homem de fé. E ele deu ao lado de Paulo. Mais tarde, precisando ajuda em Antioquia, foi chamado Paulo. Na sua viagem missionária, começou Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. E mais tarde, Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Ele foi um bom irmão. Maior amor, maior dor. Entende isso? Maior amor, maior dor. Quando você ama uma pessoa e ouve uma coisa na vida deles, aqueles erros na vida deles, não pode ser que eles extraíram você, de maneira que você acha injusto, mas é seu irmão. Tem a agir com amor dentro das normas bíblicas para o bem dele, porque Deus vai usar ele para dirigir na sua vida, para ser aquela pessoa que Deus quer, para a sua honra e sua glória. Finalmente, filhos agradáveis. Capítulo 2. Despojando-nos, portanto, de toda maldade e dolo, hipocrisias, inveja e toda sorte de malícias, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, a palavra de Deus. Eu acho interessante o jeito de uma criança. Na Igreja da Fé, recentemente nasceu 7, parece mês em outro, né? E é interessante ver aquelas mães com
mudando de jeito, ouvindo aquele choro, de maneira que o bebê estava treinando a mamãe. Né? Eles estão tentando. Né? Mas muitos deles estão mandando dizer: eu estou com fome. E agora? Eu vou comer. Né? Eles procuram aquele leite materno. É uma coisa carinhosa, fantástica. No mesmo sentido, nós devemos procurar no nosso Deus leite espiritual. Procura esse leite espiritual para sobreviver, para crescer, para amadurecer. A gente passou o ano morando em Sorocaba. Chegamos de volta dos Estados Unidos com Timóteo, que tinha nascido 3 meses antes. Foi lá e passou aquele ano lá, trabalhando. Última semana, 2 dias antes de viajar de volta para Juazeiro, uma família convidou a gente para jantar com eles. Coisa brasileira, comida gostosa, comunhão muito melhor. Né? Dorothy não bebeu a água da casa. E eles pediu do vizinho que tinha uma geladeira, trouxe água. Não deixou beber, Timóteo, um ano, beber. Ela ainda amamentando ele. E eu, Stefania, Timóteo, ou ele, a gente bebeu água. Poucas semanas depois, em Juazeiro, a gente sentiu os sintomas de meningite. Meningite, não, que chama o filho. Como é? Hepatite. Então, deu forte, nós 3. Timóteo, menino de 1 ano, ele brincava em todo lugar que o menino de 1 ano brinca, até o privado. É novo. Mas ele nunca pegou a doença. Foi para os piores lugares. O que ele tinha? Ele tinha a leite da mãe. Você quer vacina espiritual? A palavra de Deus. Procura. Porque é ali que você encontra vida. Para que por ele você seja dado crescimento para a salvação, dentro da salvação. Se é que já tens experiência de que o Senhor é bondoso, chegamos para ele, a pedra que vive, rejeitado sim pelos homens, mas por Deus eleito e precioso. Pulando para o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A palavra de Deus. Moçambique. Ontem eu falei sobre a minha chegada em Moçambique. Os primeiros 2 dias foi para Maputo, casa do irmão, nossa missão, trabalhando no capital. Trabalhando durante os primeiros 4 anos lá. Deus deu ele, abençoou ele muito, deu um início numa boa igreja. Em janeiro do ano passado, ele foi muito abençoado de maneira diferente. Chegou na igreja dele 22 homens de 20 e poucos anos, que durante 2 anos estavam juntos, estudando a palavra de Deus e procurando alguém para responder às suas perguntas. Não achando, até que chegou na igreja de Joel. E lá ouviram as respostas bíblicas da palavra de Deus. E lá ficaram.
O pastor chamou dois deles, Eduardo e Nelson, para a casa deles, sexta-feira à noite, para ter um tempo de comunhão com os quatro. Esqueci de dizer mais uma coisa. Antes da minha viagem, quase com todas as malas feitas, o irmão da igreja da fé chegou e viu. Eu sabia que você precisava levar Bíblias. Aqui eu trouxe duas caixas. Uma caixa cheia de 50 Bíblias populares, pequenas. E outra caixa com 10 Bíblias de estudo de John MacArthur. Dá para levar? Os 10 eu consegui. Os 30 dos 50 eu consegui. Né? Os outros eu mandei depois. Não falei com ninguém, nem na viagem do pastor Claudinho. Cheguei na casa e estava lá conversando com o Eduardo e Nelson. Falei, sabia que Nelson, muito estudioso, ambos estudiosos, inteligentes, e perguntei, Nelson, o que você usa para ajudar você nos seus estudos da palavra de Deus? O que você tem de auxiliar? Ele tinha uma Bíblia igual a essa aí. Só que a Bíblia dele era mais grossa. Tanto de folhear e marcar. Ele disse, isso que eu tenho. Só a sua Bíblia, só. Você almeja o quê? Se eu tivesse condições, ia comprar uma Bíblia de estudo de Paulo MacArthur. Eu já com plano de levar aqueles pastores inteiros. E agora, comecei um debate com Deus. Senhor, é para levar para dele, eu vou dar para eles agora. Passou meia hora, entrou o assunto de novo. Espera aí. Foi para o quarto, abriu a mala, peguei os livros de estudo de João MacArthur. Cheguei, dei para eles. Você fala em bom para mim? Você não acredita. A alegria que eles tinham de receber uma tesoura assim. Uma raridade. Para alguém receber uma Bíblia popular, já é uma bênção. Mas para eles receberem esse livro de estudo foi fantástico. No outro dia, tive o privilégio, durante 3 horas de manhã, no sábado, antes de viajar para Beira, a gente fez estudo com os 30 e poucos anos, homens da igreja. No intervalo, tem um merenda, parou, e encontrei com o Nelson. E conversando com ele, aquele jeitinho, né? Nelson, dormiu bem? Pastor, não dormi não. Por quê? Passei a noite lendo a minha Bíblia lá. Almeja a palavra da verdade. Crio fome da palavra de Deus. No final, tudo isso tem o que condições. Sem essas coisas não vai haver missões. Sem ter isso, você não ia para a missão em qualquer outro lugar. Duvida que fala com seu vizinho sobre Jesus. Mas para começar, procura amar os seus irmãos. Ame eles em todo esse sentido, como família que procura em Deus a sua vontade. E pronto para dizer, Senhor, estou disposto e irei ir para onde quiser. Pode me mandar. O desafio, a prova, é ir amanhã onde Ele manda. Eu isso, esse passo. Vamos lá. Pai, irmão, agradecemos-te pelo privilégio de servir ao Senhor. E ter essa palavra maravilhosa, a tua palavra, que fala de ti, da tua pessoa, caráter, e tudo sobre a tua pessoa, como o Senhor é. A Deus, ajuda-nos a conhecer o Senhor cada vez mais. Ajuda-nos a conhecer a tua vontade na prática, dia após dia, que é constante em tudo que revelou na tua palavra. A Deus, usa esse